Oi, gente! Eu sou membro do grupo Os Ductrax e hoje a apresentação é sobre a resolução do estudo de caso 3 da matéria Informática Aplicada. Então, esse estudo de caso é sobre uma reunião do conselho da companhia Wedgwood, que é uma empresa que produz velas de diversos tipos. E foi delegado ao pessoal da FEARP a responsabilidade de fazer uma análise básica de custo-volume-lucro, ou simplesmente CVP, da situação da empresa quanto à nova linha de velas do tipo container. Além dessa análise CVP, o Peter, que é o diretor de marketing da Wedgwood, ele propôs duas situações. A primeira delas é um aumento de 20% nas comissões, gerando automaticamente um aumento de cerca de 5% nas vendas. E a segunda é um investimento de $150 mil, na verdade, em publicidade fixa, o que ocasionaria um aumento de 4% nas vendas. Ou seja, a gente vai ter que verificar se alguma das situações valeria a pena para a empresa e qual delas seria mais benéfica, que traria mais resultados. Então, nesse slide, nós temos os dados fornecidos pelo exercício, são os resultados operacionais do terceiro trimestre da divisão de velas container. Então, temos, é claro, a receita de vendas, os custos dos bens vendidos, margem bruta, gastos com vendas e administração, receita operacional e também a quantidade de velas vendidas. Os custos, eles foram classificados em variáveis ou fixos, e a partir da soma de cada um, nós chegamos no custo variável total, que é a soma do material direto com a mão de obra direta e com os custos indiretos de fabricação, porque eles são os custos da fabricação dos bens vendidos, como o próprio resultado está dizendo pra gente. E chegamos no custo fixo total, que nós concluímos que são os 925 mil, referentes aos gastos com vendas e administração, que inclui, por exemplo, o salário do gerente, o salário dos funcionários, certo? E calculamos também o preço de venda de uma vela container, que é $7,99. Para chegar nesse resultado, nós dividimos a receita que a empresa obteve com as vendas pela quantidade vendida. Nós calculamos o custo variável unitário, dividindo o custo variável total pela quantidade vendida, então deu $3,89. E fazendo de $7,99 menos $3,89, temos a margem de contribuição por unidade de $4,10. E a margem de contribuição total de todas as unidades ficou de $1.332.375. A partir disso, calculamos também o ponto de equilíbrio, dividindo o custo fixo total pela margem de contribuição unitária, e com isso nós descobrimos que vender 225.630,92 unidades são suficientes para cobrir todos os custos fixos. Então, se eu vender mais que isso, eu tenho lucro, e se eu vender menos, eu tenho prejuízo. Em seguida, nós temos a margem de segurança, que é obtida pela subtração entre as unidades vendidas e o ponto de equilíbrio. Ela reflete o quanto a empresa poderia deixar de vender para ainda assim conseguir cobrir os seus custos e não ter prejuízo, mas também não ter lucro. Então, como o meu ponto de equilíbrio é 225.630,92 e a empresa vendeu 325 mil unidades, a margem de segurança é 99.369 unidades. E, por último, nós calculamos o lucro operacional com essa fórmula, e equivale a $407.375. Eu falei por último, mas na verdade ainda faltou explicar o grau de alavancagem operacional, Ele é de 3,27. E para explicar como a gente calcula o grau de alavancagem operacional, nós temos aqui uma tirinha, não sei se eu posso chamar assim. Nós temos dois professores, o cara professor Dutra e o cara professor Nicolela, para explicar como chegar nesse grau. Então, primeiramente, o professor Nicolela explica que esse grau mede a variação no lucro em razão de uma variação nas vendas.
e que ele é calculado a partir da variação percentual no lucro operacional dividido pela variação percentual nas vendas. Mas existe outro jeito mais simples de se chegar nesse resultado, que é dividindo a margem bruta pela receita operacional. Então a gente calculou dessa forma e chegamos em 3,27. Então aí a gente brincou, né? Porque esse jeito de calcular é mesmo muito mais simples do que a fórmula tradicional, em que a gente tem que estipular uma variação de vendas, calcular a nova quantidade, o novo lucro, ver quanto variou o lucro e aí sim aplicar a fórmula. Enfim, é como se fosse uma mágica mesmo, desse jeito. Então, temos aqui o gráfico da análise CVP, temos os custos fixos em laranja, que é uma linha horizontal, e os custos totais, que é o custo fixo mais o custo variável, em amarelo. E a receita operacional, ela está em verde. E o ponto de equilíbrio é a intersecção dessas duas retas, que é onde, como discutimos anteriormente, a empresa tem lucro zero e prejuízo zero. Então, nós vamos analisar agora aquelas situações A e B, que estavam naqueles primeiros slides, e foram propostas pelo diretor de marketing. Primeiro, e se aumentássemos as comissões de venda em 20% e as vendas aumentassem 5%? Valeria a pena? Então, para isso, a gente usou o grau de alavancagem operacional, que foi calculado agora há pouco, que traz a informação de que um aumento de 1% nas vendas resulta em um aumento de 3,27% no lucro, nesse caso, na receita operacional. Então, usando a regra de 3, nós verificamos que um aumento de 5% nas vendas acarretaria em um aumento de 16,35% na receita. Logo, a receita operacional seria de $463.993,75. Seria. Mas esse aumento nas vendas só ocorreu porque nós aumentamos nossos custos, né? Com 20% a mais em comissões. Então, essas comissões, nós acreditamos que ela está dentro da conta de custos indiretos de fabricação. Mas essa conta de custos indiretos de fabricação, ela inclui outras coisas, além das comissões. Então, como nós não temos o valor exato dos gastos com comissões, para aumentarmos 20% delas, nós aumentamos 20% de todos os custos indiretos de fabricação. E isso, obviamente, deu um valor enorme, os custos aumentaram 86 mil, né? O que levaria vocês a pensarem que o lucro da empresa ficaria abaixo dos 400 mil e que isso seria prejudicial para a empresa. Mas como que a gente corrigiu esses custos inflados, né? Quando a gente pegou a planilha e alterou a quantidade vendida e os custos indiretos de fabricação, o nosso lucro, na verdade, foi de $450.937. E isso difere do lucro que a gente calculou anteriormente, com um grau de alavancagem operacional. Por quê? Porque quando a gente usou o grau, nós estávamos apenas considerando a variação nas vendas, sem aqueles 20% das comissões. E nesse lucro calculado com a planilha, nós consideramos os 20%. Logo, essa diferença de $23.056,25 representa o aumento de 20% nos gastos com comissões. Ou seja, a gente teve um gasto de 23 mil e um gasto de 23 mil a mais, né? E a receita aumentou cerca de 43 mil. Porque originalmente a receita da empresa é de $407.375 e foi para $450.937,50. Então agora vamos analisar a próxima situação. E quanto ao investimento de 150 mil em publicidade com aumento de 4% nas vendas, vale a pena? É melhor do que a outra opção? Então, nós novamente mudamos os valores das unidades vendidas, mas agora nós aumentamos em 4%. E cada unidade vendida tem aquele preço de venda de R$ 7,99 que aumentou a receita. Mas, em contrapartida, os custos fixos aumentaram
pois foi feito um investimento de 150 mil em propaganda fixa, que nós contabilizamos na conta de custos de vendas e administração. Assim, a receita operacional ficou de $361.245, lembrando que originalmente era de $407.375, então o lucro caiu muito, né? Em suma, chegamos à conclusão de que a melhor medida para a empresa adotar seria a primeira, que é o aumento das comissões, uma vez que isso gera um aumento de mais de 43 mil de receita. E a opção do investimento de 150 mil em publicidade fixa não é apenas pior do que a primeira, como ainda reduz o lucro operacional que a empresa tem no atual momento. Portanto, ela deve ser descartada. E é isso. Muito obrigada pela atenção, desculpa se eu falei um pouco rápido. E se você gostou, dá um like e até mais.